Aleluia, glória a Deus. Estou muito motivado com isso. Abra sua Bíblia, que nós estamos falando nesse dia sobre o mover de Deus. Aleluia. A graça é o mover de Deus. Eu gostaria de continuar aquilo que nós começamos na semana passada, no livro de Esther, amém? O Senhor me tem dado um encargo para mover você, para motivar você em fé. O Senhor tem me dado o encargo de ministrar sobre o mover de Deus. E nós sabemos que o mover de Deus, ele pode ser atraído, é o favor de Deus. O mover é o favor de Deus. Mas há algo, existem chaves, diga chaves, para que o mover de Deus seja atraído. E uma dessas chaves é a unidade, diga unidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não resiste quando nós nos unimos pelo propósito que Ele tem. Não resiste, né? Eu comentava com alguém, com o irmão, antes de começar o culto, ele falou: olha só como está tudo bem. Pois é, quando há unidade não é irresistível. A unidade, irmãos, é a expressão do céu na terra, amém? Quando nos unimos pelas coisas certas, com a intenção correta, olha para mim, é verdade, é inevitável, o favor de Deus vem, o favor de Deus vem. E nós temos buscado muito viver de fato, não porque estamos querendo manipular, porque Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Não é manipular, é você de fato ter o coração para Deus, se unir com o seu irmão, unimos em um só propósito. Irmãos, o favor vem, o Senhor traz o seu favor. A unidade, ela é uma chave, amém? Agora, em meio à unidade, também nós vemos outras chaves para o mover de Deus. E na semana passada, eu falava sobre Eclesiastes 3:1, porque Eclesiastes 3:1 também tem algumas chaves ali, para você entender, para que esse mover, você possa entender e se comportar da forma correta. Então é necessário você entender alguns valores espirituais. Então Eclesiastes 3:1, muitos aqui conhecem o versículo, diz que para todo o propósito de Deus, para todo o propósito de Deus tem um tempo determinado. Então muitas das vezes, muitos de nós desanimamos, porque nós não definimos, ou não temos o discernimento do tempo de Deus. Você precisa discernir o tempo, porque senão você vai desistir quando não era para ser desistido, ou você vai insistir quando não era para você ter insistido. Isso é muito sério, é muito detalhado, é uma coisa simples, mas muitas vezes você está abrindo mão na hora errada, ou muitas vezes você está insistindo também errado. Então você precisa ter discernimento, diga discernimento. E semana passada eu falei disso, nós falamos sobre a parábola das virgens, amém? Você há de entender comigo novamente, refletindo no que nós falamos na semana passada, que as virgens representam bons irmãos, são todas irmãs, são todas virgens, amém, irmãos? Então não é 5 mundanos, 5 descrentes e 5 crentes, não, as virgens são crentes, representa os crentes, amém, irmãos? Mas algumas tiveram discernimento que o noivo poderia atrasar, e outras não tiveram. Por isso que 5 são prudentes e 5 são nécias. E agora eu digo para você, 5 tiveram azeite o suficiente e 5 não. Esse azeite, em primeiro lugar, ele representa o Espírito Santo de Deus, lógico. Mas esse Espírito Santo de Deus não adianta nada, ele está aqui operando, e você não estiver o seu espírito recriado, o seu espírito renascido, para contactar com o Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu convidei vocês e convido para você não deixar de fazer o cursão,
né? Hoje eu tive uma aula poderosa aqui no cursão, né? Estivemos refrisando isso com os irmãos. Hoje eu dei a aula e nós falávamos sobre isso. Então, o Espírito de Deus, ele é ele comunica com o seu espírito. O seu espírito, o espírito humano, ele serve para entender. E uma das funções do nosso espírito recriado é discernir. Diga, discernir. Então, automaticamente falando, as 5 virgens imprudentes, elas não tiveram discernimento do tempo, da hora, porque era meia-noite e o noivo passou. Então olhe para o seu irmão e diga: você precisa discernir o tempo. Tenha o discernimento do tempo. E eu gostaria de provocar você a entender esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo, esse é um momento chave na sua vida. É nesse momento que nós estamos ministrando. É nesse momento que nós estamos conduzindo você a uma percepção espiritual de coisas grandes na sua vida. Nós temos ministrado constantemente, domingo tras domingo. Eu gostaria muito de ter a certeza que você está entendendo o tempo de Deus na sua vida. Ah, Deus, como é minha vontade, irmão, é que você compreenda o que Deus está falando cada domingo, está sendo sustentado a cada semana na sua célula, e está sendo vivido por você a cada dia da sua semana. Quando isso tudo acontece, é inevitável, o mover de Deus vai acontecer na sua vida. Aí o Senhor favorece, amém? Porque você equilibrou. Então a primeira parte do versículo fala de um propósito. Diga, propósito. Você já entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Amém? Glória a Deus. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Entenda o propósito. Muitos de nós aqui, grande maioria, sabe muito bem, já discerniu, já teve entendimento de qual é o propósito de Deus. Ótimo. Agora a grande questão é: e o tempo disso? Quando é que você vai começar? Quando é que você vai desenvolver? Quando é que você vai avançar mais? Então não adianta nada você saber o propósito se você não sabe o tempo certo, se você não tem discernimento que há um cumprimento. Porque quando eu entendo o propósito, eu vou me aplicar nas coisas certas, amém? Diga, quando eu entendo o propósito, eu vou buscar fazer, eu vou gastar minha vida para aquilo que é certo, amém? Agora, quando você entende o tempo, você não fica como as virgens, as 5 nessas, você não perde tempo. Você sabe que a qualquer momento o Senhor vai passar, amém, meu irmão? E quando você entende o tempo, você não perde tempo com outras coisas. Não perde tempo com outras coisas, porque você sabe o propósito, e você procura entender os abrir de Deus, os moveres de Deus, até o grande cumprimento de um propósito. Você começa a ver o trabalhar de Deus nas mínimas situações. Você começa a entender que até o dia que você perdeu o ônibus, você começa a entender: olha, tem um propósito nisso aqui. Você começa a ver Deus em muitas situações que você não via antes. Você começa a caminhar em uma direção que você vai buscar primeiro entender o que está acontecendo, antes de mesmo de você falar, e antes mesmo de você tomar decisões. Você vai começar a buscar e entender o que Deus está fazendo naquilo. Então isso, quando eu entendo o tempo de Deus, eu começo a ser cauteloso, eu começo a observar mais, eu começo a buscar mais conselho, buscar mais uma palavra sábia na minha vida. Eu não vou me movendo baseado nas circunstâncias, mas quando eu entendo o tempo, eu me movo baseado no propósito. Amém, meu irmão? Quando você entende o tempo, você tem mais paciência, porque você começa a entender que o tempo precisa de um processo para algumas coisas.
Você começa a se comportar de uma forma mais madura, entendendo que hoje se planta, amanhã não se colhe. Você começa a ter mais maturidade para lidar com algumas situações. Então você precisa entender o propósito de Deus, mas você precisa ter discernimento do tempo. Diga tempo. E quando eu tenho discernimento do tempo, eu começo a ver, diga ver, Deus se mover a meu favor. Amém, irmãos? Amém, queridos? Quando eu tenho a percepção do propósito e do tempo, eu posso ver Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que quando você, por alguma situação, não vê, perde a percepção, se você estiver em unidade, aqui é onde vem a unidade, se você estiver isolado, você corre um sério risco de ficar estagnado. Mas se você está em unidade, se tem alguém espiritual que olha junto com você, você vai voltar ao propósito, e você vai identificar, essa pessoa vai te ajudar, vai te conectar novamente, e vai tentar mostrar para você o tempo de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria de basear isso que eu estou te falando em uma história muito preciosa. É uma história que eu oriento você, né? Eu te dou uma sugestão. Leia cabalmente, que é um livro muito curto, o livro de Esther. O livro de Esther, para mim, é uma das histórias mais fascinantes, juntamente talvez com a história de José, né, que foi ao Egito. Então, para mim, se parece muito no contexto espiritual, né, no contexto espiritual que está por detrás daquilo. Nós temos dois grandes, um homem e uma grande mulher de Deus, mas nós vemos que por detrás dessas grandes histórias há um povo a ser preservado. Porque eu vou te falar uma coisa: o mover de Deus, o propósito de Deus, Ele faz na sua vida, mas é para atingir o seu povo. Amém? Deus não faz um abaixo-assinado individual com você. Acredite em mim. Deus não está engessado em você. Ele te ama, Ele te quer, mas Ele está olhando para uma geração que está de trás de você. A obra de Deus é geracional. Deus, quando vê você, Ele vê uma multidão atrás de você. Eu gosto muito dessas duas histórias, porque ainda que tenha ali esses personagens principais, no caso de José, mas nós vemos muitas pessoas por detrás, Deus usando até para que José possa chegar no lugar que Deus tinha para ele. E na história de Esther nós vemos também a mesma situação, como Deus trabalha, como Deus tece. E eu sou maravilhado em ver o mover de Deus, Ed Carlos. Nós nem percebemos, às vezes nós nem imaginamos, mas nós fomos ver, Deus está trabalhando. Amém, meu irmão? Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Esther. Na verdade eu vou citar vários capítulos aqui. Eu quero fazer um passeio aqui, quero passear em cada capítulo, porque eu quero que você perceba. Eu gostaria muito que você percebesse como é que Deus move no meio da sua história. A história de Esther pode ser a sua história hoje. Talvez você hoje se vê como Esther. Como é que você se vê? Eu acho que não tem nada vai dar certo na minha vida. Eu acredito que Esther também poderia ter pensado igual em algum momento da vida dela. Quando Esther ela chega ali com seu povo, era um povo que era preso na Pérsia. Era um povo, o povo judeu estava ali em exílio. Esther, ela chega ali, não sei qual foi o momento, mas os reinos, os impérios, para trazer o povo judeu, muitas vezes, tinha guerras, né? Então, muitos morreram nessa guerra para eles conseguir render o povo judeu e trazer em exílio. Então, o império da Pérsia, ele estava sucedendo o império da Babilônia, de Nabucodonosor. Então, eu creio que Esther está no mesmo contexto de história de Esdras, de Neemias, quem sabe um pouco posteriormente a Daniel, com seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, aquelas histórias que os povos eram arrancados dos seus pais. E nesse período que Esther é arrancada dos seus pais, os seus pais morrem.
morrem. E ela fica órfã. Aí começa uma grande história na vida de Esther, porque ela era alguém improvável, diga improvável. Para chegar onde ela chegou, ela era alguém improvável. Mas quando ela está órfã, Deus começa a trabalhar. Aí Deus coloca para cuidar dela, talvez é porque não tinha tanta opção, eu acredito assim, porque muitas pessoas morreram, mas de repente eles se encontram, um primo dela, acredito que um pouco mais de idade que ela, encontra ela. E esse primo dela que se chamava Mardoqueu, diga Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua versão. Então esse primo de Esther, ele toma ela para ser sua filha. Então alguém que estava sem pai, alguém que era órfão, ganha um bom pai. Então era um parente próximo dela. Então ali ela consegue que alguém que a amasse, que a queresse bem, pudesse cuidar dela. Aqui para mim eu já vejo o grande começo do mover de Deus na vida de Esther. Por quê? Porque foi por causa desse pai que ela chegou e que ela percebeu onde ela poderia chegar. Então deixa eu te falar uma coisa, nunca despreze os líderes, os pais espirituais que o Senhor coloca na sua vida, porque muitas das vezes é através deles que vocês vão chegar onde você tem que chegar. Amém, meus irmãos? E Mardoqueu, ele foi esse pai. Vamos ler um texto que para mim é difícil achar um eixo, é uma história. Isso aqui tem que ser filme de Hollywood, irmãos. Tem que ser produzido mesmo, a história de Esther, porque é muito boa, é muito envolvente, está muito bem trabalhada gramaticalmente na sua Bíblia. Muito bonito a história. Esther capítulo 4, eu vou ler, eu vou tentar achar o eixo, difícil achar, mas eu consegui ver aqui um ponto, um eixo na história de Esther, que é o capítulo 4. É no capítulo 4, no verso 12, por favor. Pode colocar a NVI, por favor. Olha só, Mardoqueu, ele recebe, eu procurei começar aqui, que é muito difícil, é muito detalhado, mas no verso 12, eu quero colocar Mardoqueu aqui na história, porque para mim tem tudo a ver, amém? É impossível, você não pode falar de Esther sem falar de Mardoqueu, é injusto, depois você vai me entender, porque Mardoqueu, ele é aquele guardião de Esther, ele é aquele líder na vida de Esther, ele é aquele que está sempre querendo o bem dela. E em algum momento, eu acredito, olha para mim, eu acredito que em algum momento, nessas frases que foram trocadas, Esther, ela não percebeu o propósito. Em algum momento ali no palácio, Esther, ela perdeu a percepção. E Mardoqueu, quando o povo de Deus é ameaçado, quando o povo de Deus vai ser ameaçado, Mardoqueu dá um jeito de avisar Esther, porque ela estava muito próximo ao rei, que era Assuero. E quando ele avisa Esther, devido a alguma circunstância da lei, ela não estava apta a entrar na presença do rei. E ela respondeu a Mardoqueu, ela mandou uma resposta para o tio dela, e nessa resposta ela falava isso: a lei me impede, a lei me impede de chegar, a lei me mata. Quem está me entendendo? A lei me mata. Se eu me atrever a entrar, já tem 30 dias que o rei não me recebe. Se eu entrar desgovernadamente na sala do trono, eu vou morrer, eu não posso entrar, há uma proibição para mim. E ela manda essa resposta para o seu tio. Mas Mardoqueu aqui está cheio de graça, ele está cheio de fé, ele acredita que independentemente da lei, Esther deveria entrar.
Em outras palavras, minha filha, e o favor de Deus? Minha filha, e a graça? Aonde que está isso? Aonde que você vai colocar tudo que Deus fez? E é isso que ele vai falar aqui para ela, porque ele recebe essa resposta dela. Mas como um bom líder, como um bom pai, como uma boa mãe, natural e espiritual, nós não aceitamos quando os nossos filhos falam: eu não sou capaz, eu não posso entrar. Nós, quando nós vemos capacidade em você, nós não vamos aceitar essa palavra, porque não é verdade. Muitas vezes os nossos filhos, nossos irmãos, eles têm algumas afirmações que são sensatas, porque eles estão vendo de uma forma natural. Se você falar que vai cair ali, vai cair mesmo, tem um buraco. Mas se eu disser para você que quando você passar lá, Deus vai prover alguém para falar: não, deixa eu fazer a ponte para você passar. Então é mais ou menos assim que funciona a nossa vida. É mais ou menos assim que funciona a liderança. Então nós olhamos para você, eu olho para você, e eu venho aqui domingo, agora está chegando ao final. A cada dia você está sendo mais desafiado pelo natural. A cada domingo que passa são 7 dias. E eu perco 7 dias ao meu desfavor. E o inimigo e as circunstâncias ganham 7 dias ao favor delas. Aí eu vim aqui domingo passado, era dia 20, sei lá, não sei que domingo era passado, hoje é 17, dia 15. Dia 15 eu vim aqui. Há 7 atrás, dia 6 eu falei, dia 8 eu falei com você. Eu só tenho 7 dias para vir aqui. Mas muitas vezes a circunstância tem a semana inteira para falar. E se você falta na célula é pior. Mas hoje eu vim aqui de novo para dizer uma coisa para você: o ano ainda não acabou. Essa semana Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida. Eu não deixo para o ano que vem o que Deus prometeu agora. Até o dia 31 eu estou crendo no sobrenatural de Deus. Quando virar um ano eu continuo crendo igual, porque Deus é Deus igual. Aí vem a chuva, amém? Aí eu já aprendi que Deus já me ensinou que tudo que você não colheu esse ano, o fruto que você não comeu esse ano, pode ficar tranquilo, que ele virou semente para o ano que vem. Se você ter fruto e comer, coma. Mas se você não experimentou o fruto, o que você fez esse ano não está perdido. É semente, é semeadura. O ano que vem você vai colher. E o ano que vem é o ano de chuva abundante. E a chuva abundante, ela traz a grande colheita. Você vai colher em nome de Jesus, amém, meu irmão? Você pode virar para alguém e dizer: você vai colher nesse ano que vem. Pode acreditar que vai ser um ano de colheita. Mas eu quero te animar para esse ano ainda. Ainda é tempo de você provar dos frutos temporãos. E tem frutos temporãos que são deliciosos. Aleluia. Amém, querido? Esse é o seu ano. Ainda é o seu ano. Glória a Deus. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, aquela resposta negativa, verso 13: mandou-lhe dizer: Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada, nesta hora, diga calada, nesta hora, olhe para alguém e diga: tempo, nesse tempo, se você ficar calado, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha só o que Mardoqueu está falando. Se você não falar, Deus vai levantar alguém para falar no seu lugar. Se você não fizer, Deus é Deus, Ele vai levantar alguém, Ele vai fazer.
mas você e a família do seu pai morrerão, se você ficar calada. Agora está aqui a grande pergunta de um grande líder espiritual. Quem sabe, Esther, se não foi para esse tempo, para esse momento, para um momento como este que estamos vivendo, quem sabe, Esther, se não é para este momento que você chegou onde você chegou, que você alcançou o lugar de rainha. Quem sabe, Esther? Ou seja, em outras palavras, você não está entendendo o propósito, não? Você agora não consegue descortinar, Esther, e ver por que você é rainha. E mais, Esther, esse é o propósito. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Você é rainha, o rei assinou enganadamente um decreto, e só você, no meio de todo o povo judeu, só você pode conversar com o rei. Será que é coincidência? Será que é algo muito coincidência? Ou será que Deus tem um propósito na sua vida? Será que é obra do destino? Ou será que Deus não te colocou aí dentro, para esse momento tão crucial, onde o seu povo está sendo sentenciado a ser executado de morte? Isso é um grande despertar para Esther. Isso é um grande momento para Esther avaliar o coração dela, porque ela ficou ali 1 ano sendo tratada como um tesouro nacional. Então, se você ler o texto, você vai descobrir que Esther ficou ali 1 ano só tomando banho de mirra. Eu não sei para que tanto banho de mirra, eu acho que é para nunca mais sair o perfume. Mergulhado em mirra, mergulhado nos melhores aromas, tratamento de princesa, e de fato era. Tratamento de alguém que era desejada, e de fato era. Então olha bem, ela ficou 1 ano naquele contexto de vida. 1 ano vivendo aquela vida de palácio. De repente ela chega a ser rainha, festa, louvores. Eu posso dizer para você, eu vou falar de mim, você pode descartar se você quiser. Para mim, como diz os jovens, em algum momento subiu para a cabeça. Em algum momento subiu para a cabeça. Nesse momento aqui, para mim tinha subido, alguma coisa dispersou, porque isso mexe com a gente. Se você em um dia, você ganhar uma mansão aqui, pensa no maior condomínio de luxo de Patos, você ficar 1 ano sendo tratado como isolado do mundo exterior, não sai mais do palácio, de repente você é rainha, de repente você está ali fazendo as coisas de rainha, em algum momento seu tio está lá fora feito um doido com um pano de saco rasgado, seu pai. Então ele chega e fala para você: olha, o nosso povo vai morrer. Ela fala: não, tio, mas eu não posso entrar. É que o senhor não sabe como é que funcionam as coisas aqui dentro. Agora eu sou rainha, e não é bem assim que as coisas funcionam. Tem todo um protocolo, tem toda uma série de leis. Então, tio, daqui 1 mês eu entro, ou vamos esperar até a boa vontade, a benevolência do rei, porque é assim que funciona. Tudo aqui é por benevolência, tudo aqui é para cumprir certos protocolos. Aí Mardoqueu fala: pois é, minha filha, mas a vida aqui fora é outra. Você está tão embutida no seu mundo, no seu umbigo, que você não consegue entender mais, você não consegue discernir mais, você está até algo falhando. Alô, acorda, porque a minha preocupação agora não é o povo, Mardoqueu falando, a minha preocupação agora não é o povo, porque Deus vai livrar. Agora Mardoqueu, ele é um líder espiritual mesmo, porque essa obra, se você não quiser, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas a minha preocupação agora é você. A minha preocupação agora é aonde você está. Porque Deus não se preocupa, como o pastor Luiz falou, que Deus não se preocupa com
Aonde, com o que você está fazendo. Minha filha, eu estou preocupado agora com a sua distância da realidade. Deus não se preocupa com aquilo que você faz, Ele está preocupado com aonde você está. Porque quanto mais próximo dele você estiver, menos tempo para coisa errada você vai ter. Deus não se preocupa com o que você faz, Deus se preocupa com a distância que nós estamos dele. Amém, irmãos? E é isso que Mardoqueu fala: minha filha, onde você está? Poxa vida, 1 ano, não sei quanto tempo mais tinha, mas se distanciou demais. Você não entende mais o que significa um homem com um pano de saco. Você não entende mais os nossos valores espirituais. Você não entende mais o que significa eu estar com um pano de saco. É mais ou menos tudo isso que estava por debaixo dessa palavra de Mardoqueu. O que ela faz? Verso 15. Verso 15. Agora para mim isso aqui é a chave, diga a chave. Por quê? Porque ela ouviu, ela entendeu, ela despertou. Quando ele fala isso para ela, quando ele fala para ela: olha, a minha preocupação não é com o livramento, Deus vai livrar, mas eu estou preocupado com você. Aonde que você está? Porque você está aí, você está às portas de ser usada tremendamente por Deus, e você está pensando que a vida de realeza é o mais importante. Não é. A realeza só é importante quando tem o sacerdócio. Você só quer ser rainha, pois é, mas você precisa interceder pelo seu povo. Você quer ser rico? Aleluia, mas não perca os seus valores espirituais. Você quer ser rainha, quer ser nobre? Maravilhoso, mas não esqueça quem é o seu Deus e quem é o seu povo. Aí ela despertou e ela mandou esta resposta. Então é isso que eu quero de você, meu irmão, hoje. Não se preocupe onde você, o que você está fazendo. Se preocupe de onde você está, se aproxime, porque nesse momento ela se aproxima, ela vem e se une, diga unir, unidade. Agora ela se une, ela começa a pensar igual a Mardoqueu. Agora eles estão unidos, diga unidos, e a unidade, pensar igual, ver igual, desejar o mesmo, a unidade vai começar, vai desencadear um grande mover de Deus naquele reino, um grande mover, um dos maiores da Bíblia, um dos maiores. E agora ela manda essa resposta, verso 16, por favor: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, na cidade que ela estava, e jejuem em meu favor. A irmã, de novo, voltou, vai jejuar. Pastor Fernando, vai jejuar, não sei quanto tempo que ela jejuar, mas voltou a jejuar, porque sabe do grande desafio. Então peça agora que jejuem, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, diga 3 dias e 3 noites. Olha para o seu irmão e pergunta, diga assim para ele: quantos dias Jesus ressuscitou? Aí Jesus entra na história. Eu gosto quando Jesus entra no Velho Testamento, que isso já remete graça. É 3 dias e 3 noites. Vamos se consagrar, vamos jejuar, vamos trazer Jesus para esse negócio, vamos atrair Ele, porque quando eu estou atraindo Ele, algo vai acontecer, 3 dias e 3 noites, viu, tio? Todos os judeus, toda a igreja, todo mundo jejuando, 3 dias e 3 noites, aqui no palácio, tio, eu não vou te contar, eu e as minhas criadas, eu já tenho uma equipe aqui também comigo, a equipe dos Radicais Kids está aqui dentro do palácio, eu e as minhas criadas, jejuaremos como vocês,
depois disso irei ao rei. Ou seja, eu irei, eu vou cumprir o propósito, eu irei, ainda que seja contra a lei, ainda que seja contra, eu irei. E eu gosto dessa frase: e se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, eu vou queimar a minha vida pelo propósito que Deus tem para mim. Não importa viver se não é para cumprir o propósito de Deus. É melhor morrer na batalha que morrer debaixo da cama acovardado. É melhor morrer cumprindo o propósito do que morrer em outros lugares fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Quem está me entendendo aqui nessa noite? É melhor gastar a sua vida, gastar os seus dias para gastar eles no que Deus te chamou para fazer, do que ficar aí perdendo tempo, meu irmão. Ela entendeu isso. Ela entendeu isso. 3 dias vamos fazer isso. Aí eu vou entrar. Aí eu vou enfrentar a lei. Eu vou entrar naquele lugar. Eu vou confiar na graça. Se eu morrer, não tem problema. Vou morrer feliz. Amém, meu irmão? Oxalá que você esteja entendendo que aquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. Mas eu creio em nome de Jesus, que nós vamos levantar aqui no nosso meio, ainda iremos levantar aqui no nosso meio, homens e mulheres que estão dispostos a dar a sua vida pelo propósito de Deus. E oxalá você me entenda hoje mais uma palavra. E oxalá que esses homens e mulheres de Deus entendam que já chegou o tempo, a hora é essa, a hora é já. A hora é essa, irmão. Esse é o tempo de você não se conformar com um culto só, tem que ser 2 cultos. Esse é tempo de você não concordar com a sua célula, ninguém está aqui, só você que é líder está aqui. Esse é tempo de você não concordar que coisas na igreja não são ativadas, porque cadê? Quem vai fazer? É tempo de nós gastarmos a nossa vida. Você só tem uma vida, queima ela pelo propósito certo. Amém? Amém, irmãos? Aleluia, queima ela. Gaste a sua vida para aquilo que ela foi feita. Ah, mas e as outras coisas? Mateus 6:33, está lá, Jesus falou, lembra sempre, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão, é todas, diga todas. Aleluia, olhe para alguém e diga, meu irmão, é todas. Pensa nas coisas que você quer, pensa nas coisas que você está querendo, pensa nas coisas que você tem colocado no papel. O Senhor Jesus disse, primeiro o reino, dê prioridade ao propósito, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é graça, isso é graça. Enquanto eu dou prioridade no propósito, Ele cuida, Ele alinha, e Ele alinhou para Esther. Ele alinhou. A história de Esther, nós vemos que ali no meio do povo, ocupando o cargo privilegiado, Esther 3:10, coloca para mim por favor. Você vai entender por que Deus precisava desse alinhamento. Você vai entender por que Deus queria isso. Porque o versículo 10 diz que existia ali Amã, diga Amã. E esse Amã era o que? Inimigo dos judeus. Quem que é o inimigo nosso? Está lá no meio infiltrado. No meio do governo da Pérsia, no meio de Suzã, tem um homem chamado Amã. E Amã era inimigo dos judeus. Filho de Hamedata, descendente de
Agag. Diga Agag. Agag foi o primeiro rei que destruiu, ele nem precisou lutar, mas a teimosia de Saul, Deus falou: não faça aliança. E Agag, não sei o que Saul viu nele, mas Agag foi o eixo da tentação e da rebeldia de Saul. Então Agag, lá em Gênesis, o primeiro rei no povo, foi destituído por causa da sedução que ele teve em fazer aliança com Agag. E o profeta Samuel, você conhece a história, ele foi lá e repreendeu, e Deus ali dissipou o reino de Saul. E ali naquela noite, Saul disse: o seu reino foi perdido, porque você desobedeceu, você não cumpriu o que o Senhor te pediu, e você ainda quer fazer aliança com esse rei. E ele foi lá e exterminou. A Bíblia diz que Samuel despedaçou Agag, porque Agag é inimigo do povo de Deus. E Deus falou: nunca haverá aliança. Agora anos se passam, anos se passaram, e lá no meio de Suzã, no meio onde estavam os judeus, está lá no meio deles o filho de Agag, a descendência de Agag. E você vai ver que quando Agag teve uma oportunidade, Deus estava vendo isso, porque Deus é altíssimo, Ele vê tudo, princípio, meio e fim. Quando Deus olhou isso, Deus começou a mover aquela história. O capítulo 1 de Esther começa com a destituição de Vasti. Deus precisava colocar alguém no lugar dela. Então Vasti ali sai do reinado. Agora no capítulo 2, Mardoqueu vê em Hadassah, em Esther, ele vê: filha, você é formosa. Mardoqueu acredita nela, acredita que ela tinha potencial para isso. E nesse concurso, nessa espécie de uma seleção, ele disse: filha, vai, mas não conta que nós somos judeus, não faça isso, vai. E Deus pega um mover, é sempre assim que acontece, é sempre assim. Enquanto Davi está aqui malhando as ovelhas, tem um gigante lá dando uma de bonzão para ele derrotar, ele nem tem noção. Enquanto Esther está aqui, enquanto Esther está vivendo a sua vidinha, sendo amada pelo seu tio, Deus está vendo Amã, Deus está vendo o povo ser afrontado. Então ele cria algo aqui, tira Vasti para colocar Esther. Basta você se colocar na posição de unidade. A unidade de Esther com seu tio, a unidade dela com seu tio, Deus viu: aí que eu vou trabalhar, é aí que eu vou fazer, porque aonde a unidade tem mover, aonde a unidade tem mover. Olha para o seu irmão e diga: vamos se unir, irmão, então? Vamos atrair um mover para esse lugar? Vamos atrair um mover lá para Mirassol? Aleluia! Vamos atrair um mover para São Paulo, vamos atrair um mover para Patos de Minas, vamos! Quando nós estamos aqui fazendo isso, tem uma Vasti sendo dissipada aí de onde ela está, sabe? Tem um Saul aí fazendo coisa errada, porque Deus vai pegar o povo que está unido e vai colocar lá, amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele: se prepare, você não tem nem ideia da onde Deus vai te colocar. Tem que estar unido, vamos estar unidos, unidade. Então a unidade, ela desencadeou o mover. Então é nesse momento que Deus estava vendo Amã. Um olho está em Amã, um olho está em Vasti, outro olho está em Assuero, um olho está em Mardoqueu e Esther. Tem muitos olhares. Ele é o Altíssimo, uniu, pronto, aleluia. Alinhou, prosperou, como diz o pastor Azemar. Alinhou, prosperou. Diga para o seu irmão: alinhou, prosperou, irmão. Está alinhado. Deus agora vai mover. O mover de Deus começa. Vasti sai. Esther, quando chega no palácio, olha para mim, o favor acontece. Ela encontra graça. Onde que ela vai? Aonde Esther vai tem graça, tem favor. Ela chega ali primeiramente, e de repente o homem que cuidava ali das mulheres, vê graça, coloca ela numa posição
privilegiada. Ela era vista por todos. E de repente ela vive ali, e de repente a Bíblia diz que ela tinha graça aos olhos de todas as mulheres. Você está entendendo que ela já é uma rainha, sem ainda ser escolhida pelo rei? Todas as mulheres reconheciam, todas as mulheres viam nela algo bom, ela tinha um reconhecimento, todos estavam vendo naquela mulher algo, o potencial, algo diferente. O que eles estavam vendo? Favor, Deus com ela, Deus dando a ela superioridade, aleluia. Deus não te dá coisas para você se vangloriar, não. Deus te coloca no topo para você exaltar o nome dEle. Deus estava moldando tudo, ao passo que quando Esther entrou ali, quando Esther avançou para entrar no palácio, no capítulo 2, Assuero fica apaixonado por Esther. Acabou o concurso, ele disse: eu quero ela no lugar de Vasti. E uma grande festa, e aos olhos de todo o povo ela foi rainha. Aleluia. Depois daquilo, Mardoqueu conseguiu entrar numa posição privilegiada. Ele ficava na porta do palácio. Geralmente quem ficava ali eram pessoas de confiança do rei. E o Senhor colocou Mardoqueu no lugar certo e na hora certa. Diga lugar certo e hora certa. Diga para alguém que está usando, diga tempo. Você tem que saber o tempo, no lugar certo, na hora certa, para ouvir as coisas certas. E nesse momento Mardoqueu escuta uma trama para matar Assuero. Estou resumindo a história para te envolver. E nesse momento ele vai e conta o que aconteceu, o que ele ouviu. Tem uma trama para matar o rei. E nesse momento as pessoas falam para o rei fala: vamos fazer uma sondagem. Era verdade. E o texto diz que o rei mandou registrar nas crônicas. Fica como registro. Olha para o seu irmão e diga: o rei mandou registrar a sua história. O rei manda registrar a sua unidade, os seus alinhamentos hoje. Está anotado. Passou-se o tempo, estamos lá na frente da história. Hoje eu vou contar a história para vocês. De repente Mardoqueu, Hamã agora entra em cena, o inimigo dos judeus, muito exaltado, muito opressor. Ele faz o rei dar glória a ele, e ele faz um decreto. O rei, sendo manipulado por ele, faz um decreto porque ele quer receber glória, porque o inimigo quer receber glória. E de repente ele fica furioso com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curva. O Mardoqueu, ele defende sua fé. Por isso que eu falo, não conte a história de Esther sem falar de Mardoqueu. Ele é o personagem principal dessa história, acredite em mim. E Mardoqueu não se curva, Mardoqueu é fiel. O mesmo Mardoqueu que colocou a filha e confiou nela, e ela era rainha. Ele estava lá. E Hamã diz: rei, vamos matar Mardoqueu? Não, eu descobri que ele é judeu, eu sou inimigo dos judeus. Ele falou: vamos exterminar essa raça, porque o plano do diabo sempre foi esse: vamos exterminar a igreja, vamos acabar com a liberdade de culto, vamos acabar com a liberdade de evangelismo, vamos acabar com a família, porque esse negócio só existe porque a igreja existe. A família tradicional, isso é coisa de igreja. Acaba com a igreja, acaba com o povo de Deus. O povo de Deus é um problema. O rei era de outra crença, queria honrar Hamã. Tudo bem, Hamã, mas tem uma coisa, ó rei, pode deixar, eu vou depositar uma fortuna, eu vou pagar o sepultamento. Eu faço questão de pagar o sepultamento dessa gente. Não precisa gastar dinheiro do governo. Eu vou sepultar, eu vou enterrar, eu vou exterminar esses cadáveres, porque vai ser uma chacina. Homens, ele pediu homens, mulheres, velhos e crianças, exterminar. Enquanto isso, Esther está lá, reinando.
Mardoqueu não se curva, o decreto é feito. Ramã celebra, determina o dia e a hora de acabar com a igreja, de acabar com o mover de Deus, de acabar com o propósito de Deus para os judeus. Estou terminando. Agora, Deus vai te colocar sempre no lugar certo e na hora certa, meu irmão. Talvez hoje é o lugar certo e a hora certa. Você precisava ouvir isso hoje. Você precisa ouvir isso que eu vou te falar. Porque quando Deus move, até a perseguição, até a adversidade, é uma oportunidade de Deus te elevar. Até o Golias, não é para te derrubar, é para te colocar em lugares melhores. Acredite nisso. Então Ramã precisava ser exterminado, e Deus escolheu a pessoa certa, com o coração correto, Mardoqueu e Esther. O inimigo ficou enfurecido, porque Ramã não aceitava. Esther é avisada do assunto, ela se compromete, vamos jejuar, e ela entrou. Jejuamos, agora eu vou, se eu morrer eu morrerei. Mas quando ela entra, diga entra. Cadê a fotinha, irmão? Coloca aí. Oh Deus, eu faço a telinha para os irmãos ficar vendo. Obrigado, Vaz. Quando ela entra, e ela falou: se eu entrar e o rei estender o cetro, eu vou achar graça, eu vou encontrar favor, e eu não morrerei. E quando ela entra, ele estende o cetro de justiça, e ela é justificada. O cetro de justiça do Senhor nosso Deus já foi estendido ao seu favor. Jesus estendeu as suas mãos no Calvário. Ele disse para mim e para você: você é justificado. Você pode entrar na presença do Rei. Ele disse: o que você precisa, minha rainha? Inverteu a coisa, em vez de ódio, a alegria, a prazer. Você depois vai ler a história, mas só queria te falar uma coisa: seja sábio. Não fale precipitadamente, não seja precipitado em falar algumas coisas. Espere o momento certo. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Esther disse: ó meu rei, ainda não vou falar nada, mas permita-me fazer um banquete. Eu gostaria muito de fazer um banquete para o meu rei. Mulher esperta, faz uma janta para o seu marido. Quando você quiser ganhar alguma coisa, você vai me dar certo. Faz um jantar para ele. Conta para a pastora isso. Fazer um jantar para o meu rei. Mas eu gostaria muito que Ramã fosse. Fez o jantar. Eles foram jantar. E o rei cada vez ficava mais apaixonado com essa linda mulher. Peça até metade do meu reino, eu te dou. Estava apaixonadão. Não, deixa eu fazer outro. Deixa eu fazer outro, porque ela teve percepção. Olha para mim, estou terminando. Ela teve percepção. Eu acredito que o Espírito Santo falou para ela: não é o momento. Porque daquele banquete, Ramã sai. No que ele sai, ele vê Mardoqueu. Todo mundo se prostra. Mardoqueu de novo é fiel à sua fé. E ele vai com ódio para a sua casa. Os demônios lá, os outros espíritos lá, falou para ele: faz uma forca. E ele fez uma forca de 20 metros de altura. Enforca ele, pede o rei para você enforcar ele. É mesmo, fez a forca. Voltou correndo. E nisso, Esther já tinha falado para o rei: faça um banquete, eu quero só você e Ramã no banquete. E ele chega para pedir ao rei a autoridade para enforcar Ramã. E nesse momento, Esther bate na panela: rei, a comida está pronta. Não deu nem tempo do miserável, do inimigo, fazer o plano dele. Quem está aí? Ramã. Manda ele entrar, a comida já está na mesa. Ele pensou: vou pedir depois do almoço. Não, melhor, estou confundindo a história. Falou isso não.
volta a fita. Então naquele momento, ela estava preparando a comida ainda, calma. Então naquele momento ele ia pedir o rei para isso. E ele fala, não, pera aí, antes de você falar, Ramã, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Porque eu acordei hoje tão bondoso, e eu queria honrar um homem aqui. E eu gostaria que você me desse uma ideia, eu quero honrar um grande homem do meu reino. Ah, claro. E ele pensando, chegou meu dia, vou deixar para enforcar aquele miserável outro dia do Mardoqueu. O que o senhor quer, rei? Eu quero um conselho seu. O que eu faço para honrar alguém tão importante, um homem? E ele pensa, isso é para mim. O que eu faço? Aí ele deu a ideia, coloque uma coroa real sobre ele, vista ele com a sua roupa. Olha como é que ele queria tomar o lugar do rei, coração ruim. Mande ele andar no seu cavalo, e por toda a cidade de Suzã, um dos seus oficiais venha carregando ele no cavalo, e gritando bem alto, olha o que o rei faz com aquele homem ao qual ele quer bem. Isso é honra, rei. Verdade, Ramã. Então vem cá, vai lá, pega Mardoqueu, põe no cavalo, veste a minha roupa nele, as minhas sandálias. Lembra do filho pródigo? Põe as minhas sandálias e faça exatamente isso você com ele. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que veio para te destruir vai te abençoar. A trama que era para você morrer vai te dar vida, vida em abundância. E Ramã foi. Olha o que Deus faz com o homem a qual ele quer bem. Pensa no martírio. Deixa eu te falar um negócio, você já ouviu isso em qualquer lugar, mas quando Deus quer te abençoar, até o inimigo tem que te abençoar. Até ele sai da reta, até o seu adversário vai ter que colocar tapete para você. Amém, meu irmão? Nunca creia que já acabou, nunca creia que o ano acabou. Era o fim de Mardoqueu, mas foi o dia de grande glória para ele. Ramã volta, estou terminando. Ramã volta, como é que eu agora vou falar que vou enforcar o cara que Deus, que o rei mandou eu andar, o que eu faço agora? E quando ele estava pensando, como é que eu vou argumentar e tal, aí ele fala, agora sim, está na mesa, pode vir, Ramã, não precisa nem voltar na sua casa, pode vir, agora está servida a comida. Aí quando ele chega, a rainha Esté está lá. Aí ele fala, minha rainha, por favor, me diga logo, eu quero fazer algo por você. O que eu posso fazer? Eu te dou metade do meu reino. A rainha não queria reino, ela queria o propósito de Deus. Então cuidado com as propostas que você vai receber. Não abra mão do propósito. No meio do caminho, dentro da situação que Deus criou, você pode receber outras propostas. Ela se manteve firme, meu rei. Se fosse para mim ser escrava, capítulo 7. Se fosse para mim ser escrava, tudo bem, eu não te incomodaria. Mas permita-me que eu viva, e o meu povo, os meus parentes. Nós estamos acometidos de morte. O rei Assuero se levanta, como? Como? Quem é que está querendo matar a minha amada? Quem está querendo matar a sua família? Ela diz, meu rei, eu sou do povo dos judeus, eu sou judia. E Ramã fez o Senhor assinar um decreto dos medos e persas, a qual exterminaria todo o meu povo. O rei sai enfurecido, e ele diz, como alguém me induziu a matar a minha rainha? Ele volta, Ramã, o inimigo, está tremendo com medo, pedindo clemência a Esté, e ele fala, ainda está querendo avançar na minha rainha? E ele diz assim,
e alguém chega nele: Senhor, eu tenho uma fofoca santa para te contar. Esse senhor aí, Ramã, tem uma forca lá de frente à casa dele, e ele ia enforcar o cidadão que você honrou agora na avenida inteira aí, ó. Aí ele diz: pois é, guardas, pega o inimigo dos judeus e que ele seja enforcado naquela forca, porque é isso que o inimigo merece. Estou falando de inimigos espirituais. O seu inimigo, ele já é derrotado. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, hoje, essa você vai dormir com ela. Você não pode temer a Ramã, ao adversário dos judeus, do povo de Deus. Você precisa entender que sobre você há uma autoridade de vitória. É muito triste ver irmãos com medo, sabe, dando a vitória para o diabo. Se você der, ele vai gostar, ele vai aceitar. Isso para ele é um presente. Mas a Bíblia diz: se você resistir, ele fugirá. A Bíblia diz que foi dada autoridade para nós pisarmos sobre ele serpentes e escorpiões. Quero te dizer uma coisa: o inimigo, o diabo, ele deve sim, ele tem muito espaço para quem não crê, para quem está lá fora, que é o nosso alvo, trazer as pessoas a crerem. Mas você já creu. A Bíblia diz que todo aquele que crê vai pisar o diabo, vai subjugar o diabo. Pare com isso. Entenda que você foi colocado agora na posição de filho. Você é filho. Você é filho de Deus. Imagina comigo se você tem uma criança lá na rua, órfão. Você já viu criança morando na rua? Quem já viu aqui? É muito triste, criança de 8, 7. Acho que para os irmãos que moram em São Paulo é mais, você tem que lidar com essa realidade. Essa criança, ela está totalmente desprotegida. Está me entendendo? Ela está totalmente desprotegida. Agora, imagina no seu filho que tem 7 anos. Aquela criança lá não tem comida, talvez vai ter que se meter em coisas erradas, vai ter que roubar, vai apanhar muito de alguns homens, de policiais e etc. Aquela criança lá, olha para mim, ela precisa de um pai. Mas o seu filho, que tem 7 anos, eles não vivem os mesmos problemas que aquela criança vive. No mínimo eles têm o básico, tem a sua caminha, o seu cobertor, o seu café da manhã, a sua comida, o seu material escolar. Aquela criança não tem, está totalmente desprotegida. Tem muito filho de Deus que tem tudo isso que eu te falei: cama, comida, cuidado, amor, mas às vezes se comporta como aquela criança frágil, aquela criança que não tem cuidado, que não tem um pai. Então eu quero te falar hoje, o inimigo, ele arma para você, mas você não vai ser enforcado na armadilha dele, porque você tem um pai. Você tem pai. Amém? O favor de Deus, o favor do Pai é sobre sua vida. E no momento exato, o inimigo, ele vai ter que cair na armadilha que ele fez para você. Quantos creem nisso? Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida que o favor que estava sobre Ramã, ou melhor, sobre Mardoqueu, está sobre você. Amém? Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Aleluia. Entenda o propósito de Deus. Oh, entenda o propósito de Deus. Mardoqueu entendeu. Mardoqueu entendeu e levou Esther a entender. E o povo de Deus foi livrado. Oh, aleluia. O plano do inimigo foi frustrado.
Agora o rei estava decretando que o povo judeu tinha força e poder para se defender do ataque do inimigo. O povo judeu, o povo que ia morrer, agora estava empoderado, autoridade para vencer os inimigos. Quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você tem poder para vencer os inimigos. A morte que foi tramada para você, ela já foi aniquilada no Calvário. O cetro de justiça já foi estendido para você. Receba livramento de Deus. O Espírito Santo de Deus está me mostrando que tem pessoas aqui que estava preparado uma armadilha na sua vida, minha irmã. Uma pessoa que mais você confiou estava preparando armadilhas, mas essa semana essa armadilha vai ser aniquilada. O bote estava armado sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Mas eu quero te falar uma coisa. A serpente vai ter que morrer com o próprio veneno. Em nome de Jesus, o Senhor está me dizendo para me falar para você: Deus te dá livramento essa semana. Essa semana estava marcada a sua morte, mas o Senhor tem declarado, e eu profetizo vida sobre você. Vai ser a semana mais abençoada da sua vida. O seu inimigo vai ter que colocar você em uma posição real, e ele vai ter que declarar. Ele queria anunciar a sua morte, mas ele vai ter que declarar e dizer: olha o que o rei faz com aqueles que ele quer bem. Olha o que o pai faz com o filho que ama. Chega da lavassouria da lavas. Estenda sua mão. Espírito Santo de Deus, seja ministrado por um instante, por um minuto. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Segure na sua esposa, se ela está do seu lado, nesse seu amigo espiritual, e diga para essa pessoa: a armadilha se voltou contra o inimigo. A nossa vida está nos planos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. O propósito é dele. Aleluia, 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 aleluia. Sinto o Espírito Santo falando com você nessa noite. Há um propósito, e o tempo de Deus é esse. Tenha discernimento do tempo de Deus. Tenha discernimento para o tempo de Deus. Aonde estava declarada a morte, eu profetizo, vai ser vida. Aonde estava declarado o fim, agora que vai ser o começo. Deus manda te dizer: não é para você parar. Agora que você vai começar, meu irmão. Agora que você vai avançar, minha irmã. Agora que a sua liderança vai explodir. Agora que os seus sonhos vão se tornar reais. Agora é agora que você vai avançar no seu empreendimento. Aquelas contas foi para forjar o seu caráter. Deus vai fazer. Ele vai te levantar. Cantar a vassoura e andar lavas. Prepare em nome de Jesus. Você vai fechar um ano vendo Ramã enforcado na forca que ele preparou para você. Aleluia, aleluia, aleluia.
Você vai fechar o ano, meu irmão, em nome de Jesus, como Ramã. Ramã foi envergonhado. Você vai fechar o ano como Mardoqueu. Mardoqueu tomou posse de tudo que era de Ramã. Mardoqueu foi colocado na posição abaixo do rei, era ele. Aleluia! Deus pegou o pai adotivo da jovem Radassa e colocou no segundo lugar no trono. Você foi chamado para estar no trono. Seu pai reina, você vai reinar em vida. Você vai reinar onde Deus tem te colocado, na sua célula, naquele bairro, na empresa, no negócio, na família, aonde Deus te plantou, você foi colocado ali para reinar. Aleluia, 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 glória a Deus. Oh, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, pastor Fernando, sobre a sua esposa. O Senhor tem me mostrado que é o tempo de reinar na cidade de Mirassol. O Senhor vai alinhar mais pessoas com você. O Senhor vai alinhar aqueles que estão lá e ainda não se despertaram. O Senhor vai levantar uma equipe naquele lugar, naquela cidade, e é o tempo de reinar. Aqueles que olhou para o trabalho, para a obra sendo executada e pensou, isso vai acabar, agora que o negócio vai alavancar, agora que vai ser uma explosão, agora que a coisa vai fluir, porque Deus está alinhando debaixo da unidade que vocês estão sustentando naquele lugar. Em nome de Jesus, chegou o tempo para aquela cidade, chegou o tempo para a sua vida, meu irmão, chegou o tempo para a sua vida, minha irmã. Essa semana, prepare-se, você vai ser surpreendido. Ei, ei, aleluia, aleluia. Você crê nisso? Levante suas mãos e diga: nesta noite, eu declaro que eu sou favorecido. Diga: eu irei aonde o Senhor me levar. Diga: eu entendo o propósito de Deus, e eu sei que esse é o tempo. Aleluia, aplauda a Deus bem alto, bem forte, aleluia. Oh, aleluia. Estenda sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por esse culto. Obrigado pela vida desses irmãos. Obrigado pelos alinhamentos espirituais que nós temos vivido. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos pastores de Mirassol, que o Senhor colocou no nosso meio hoje. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eles sejam bênção nessa cidade, no meio dos seus familiares, nesse tempo de festas e confraternizações no meio da família. Pai, essa semana é uma semana de confraternização familiar, e eu quero profetizar na vida da igreja. Eu quero profetizar, eles não ficarão calados. Essa é a maior semana de evangelismo. Aleluia! Assim como Esther, eles não vão se calar. Haverá um grande banquete e eles vão declarar o propósito do Senhor. Essa semana nós vamos ver testemunho de familiares se convertendo, de familiares voltando aos pés do Senhor, voltando para a igreja, voltando para a comunhão com o Senhor, com a vida no Espírito, ativados no Senhor. O Senhor vai usar cada reunião familiar, cada ceia natalina. O Senhor vai usar cada irmão, e eles serão a tua boca naquele lugar, em nome de Jesus. Alguém diga amém, alguém diga aleluia, alguém diga glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Abrace alguém e diga para ele: tenha uma semana abençoada, meu irmão, em nome de Jesus.